Olá, queridos amigos e amigas, telespectadores do canal Páginas Difíceis da Física. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo nós estaremos discutindo mais um problema interessante de mecânica clássica. Dessa vez, pessoal, nós estaremos estudando um problema que é bastante raro, é bastante incomum de encontrarmos nos livros textos de física básica. Eu, particularmente, vi esse problema raras vezes em alguns livros, né? Em alguns livros, textos, né, de física básica, que é o problema de atrito, de escorregamento de uma corda enrolada ao longo de um eixo, de um cilindro. Então, por exemplo, esta situação está esquematizada aqui. Tá ok, pessoal? Então, nós podemos, né, as pessoas, elas constatam facilmente que é mais fácil, né, você sustentar aí uma carga, um objeto de peso P, vamos colocar aqui o peso P, por meio de uma corda enrolada ao longo de um eixo, de um cilindro, de um galho, tá ok? E quanto mais voltas, né, a gente dá na corda, a gente vê que a gente precisa aplicar menos força aqui para sustentar, né, o peso dessa carga aqui. Então o esforço acaba sendo bem menor do que o peso P. E dependendo do peso dessa carga, senhores, ela pode por si só ser sustentada, ser equilibrada pela corda enrolada ao longo desse eixo, né? A explicação para esse fenômeno é a força de atrito, tá certo? Quanto mais voltas a corda dá ao longo do eixo, maior é a área de contato da corda com esse eixo e, portanto, aí maior vai ser a aderência, né? O atrito dessa corda com esse eixo, muitas vezes podendo até por si só sustentar o peso dessa carga. Quando um cargueiro atraca, né, ele vem atracar, né, os marinheiros, eles sabem, eles pegam uma corda aí grossa, né, e enrola num cilindro que está no cais, né, e poucas voltas dessa corda enrolada aí nesse cilindro já pode ser suficiente para parar, né, equilibrar esse cargueiro. Será que nós conseguimos fazer um estudo matemático aqui desse problema? Será que eu consigo obter uma relação aí entre essa força F, o peso da carga Q, o coeficiente de atrito, tá certo? Entre essa corda e esse cilindro? Vamos então fazer essa análise, pessoal. Eu vou então analisar aqui uma roda. Então vamos considerar uma roda de raio R e uma corda, pessoal, que está em contato, né, com essa roda apenas num certo ângulo, tá bom? Então, inicialmente eu vou considerar esse problema mais simples e depois aí nós generalizamos para N voltas, né? Quando nós temos N voltas da corda em torno dessa roda ou desse cilindro, tá ok? Que não vai fazer diferença no cilindro porque a seção transversal do cilindro ela é circular também, tá ok? Muito bem. Então essa corda, pessoal, ela, digamos assim, ela abraça, né, essa roda num ângulo que eu vou chamar de alfa. Então alfa é o ângulo de abraçamento da corda, tá, em relação a essa roda. Muito bem. Vamos aí marcar então as forças, né, nas extremidades dessa corda. Digamos que essa extremidade eu aplico uma força T0 e nessa extremidade eu estou aplicando uma força T, tá bom? E onde a tração T é maior do que a tração T0. Então, a força aqui ela é maior do que aqui, tá bom? Mas isso aí está em equilíbrio. Esse sistema está em equilíbrio, essa roda não está girando, tá ok, pessoal? Ela está bloqueada, né? E aqui também a gente vai analisar uma situação aí de equilíbrio, tá bom? Sem movimento, sem aceleração. Muito bem, para eu fazer essa análise, então, eu vou considerar um elemento aí da corda. Eu vou pegar, então, um elemento infinitesimal dessa corda que vai, então, aí compreender, né? Que vai compreender um ângulo, pessoal, de θ.
tá? Então, dθ é o ângulo aí infinitesimal compreendido por esse meu elemento da corda. Então, aqui é θ, né? E aqui dθ é o ângulo que subentende esse pedacinho infinitesimal da corda. Para vocês visualizarem melhor, eu vou então ampliar esse elemento infinitesimal da minha corda. E nesse momento eu já vou então escrever as forças, né, que atuam sobre esse elemento, já que eu quero fazer um estudo aí dinâmico, né, ou melhor, nesse caso, estático, porque eu vou considerar o equilíbrio desse pedacinho de corda. Vamos aqui colocar o nosso sistema de eixos, pessoal. Então lembrem que esse pedacinho da corda, ele compreende aí um ângulo que eu vou chamar de dθ, tá bom? Dθ é esse ângulo. Já vamos colocar o nosso sistema de coordenadas, tá? Vou colocar aqui o eixo x e aqui o eixo y dispostos dessa maneira aí, tá bom? Muito bem. Então vejam só, as forças que atuam sobre esse elemento aqui da corda, então quais são elas? Lembrem que nessa extremidade direita, a força ela é maior do que na extremidade esquerda, tá ok? Então aqui, pessoal, né, nessa extremidade, ela está sendo puxada por uma força T, T mais dt, né? Nessa extremidade, T mais dt, enquanto que nessa extremidade eu tenho a força T. Tá bom? Onde T aí é uma tração de valor arbitrário, tá ok? Se eu tenho esse pedacinho infinitesimal de corda, se desse lado é T, é claro que desse lado vai ser T mais um acréscimo infinitesimal na tração, dt. Já que a tração nos pontos da corda variam de ponto a ponto, tá ok? A tração não é constante, né? Ela varia infinitesimalmente de ponto a ponto. Além dessas forças tensoras, nós temos também a força normal, que eu vou chamar de dN, que atua nesse elemento infinitesimal da corda. E além disso, pessoal, nós temos aí a força de atrito, tá certo? A força de atrito ela é contrária à tendência do escorregamento. Se essa corda ela tende a deslizar para a direita, a força de atrito ela vai apontar para a esquerda. Então está aqui o meu elemento infinitesimal de força de atrito, dFA. Tá ok? Muito bem. Vamos então escrever as equações aí, né, de equilíbrio para esse elemento de corda. Nós vamos então precisar decompor essas forças. Então a gente vai precisar saber esses ângulos aqui, né, esse ângulo que é igual a esse. E por semelhança a gente conclui rapidamente que esse ângulo é igual a esse ângulo. Então se aqui é dθ, aqui vai ser a metade, dθ sobre 2, que é igual então a esse ângulo que aqui está, dθ sobre 2, e aqui também é dθ sobre 2. Então, muito bem, pessoal, vamos analisar as forças aí que estão na direção y. Nós temos dN menos as componentes verticais dessas duas trações. Então, vamos escrevê-la aqui. dN menos t vezes seno de dθ sobre 2. Essa expressão é a componente vertical, né? Dessa força tensora aqui, t vezes seno de dθ sobre 2, menos t mais dt vezes seno de dθ sobre 2. E isso igual a zero, já que eu estou numa situação de equilíbrio. Muito bem, vamos fazer a mesma coisa para o eixo x. No eixo x nós temos t mais dt vezes cosseno de dθ sobre 2, tá certo? T mais dt, que é a força na extremidade direita lá do pedacinho da corda, vezes cosseno dθ sobre 2, menos t vezes cosseno de dθ sobre 2, menos ainda o meu elemento infinitesimal de força de atrito, dFA igual a zero. Tá ok, pessoal? E nesse momento, nós vamos fazer a nossa primeira
aproximação nesse modelo, nesse problema, que é o seguinte, notem o seguinte, esse ângulo dθ aqui é um ângulo, então, muito pequenininho, infinitesimal. Então, nós podemos usar as aproximações de seno e de cosseno para ele. Você sabe que o seno e o cosseno são definidos em função de uma série de Taylor, tá certo? Uma expansão, né, em série. E para ângulos pequenos, pessoal, o cosseno de x, ele é aproximadamente igual a 1 e o seno de x é aproximadamente igual a x, tá bom? Isso é bastante importante, né? Durante essas nossas aulas de mecânica clássica. A gente vai utilizar essa aproximação diversas vezes. Para ângulos pequenos, então, para quando o x aqui é pequeno, é muito menor do que 1, o cosseno de x é em torno de 1 e o seno de x é aproximadamente igual a x, tá? Isso aí vem da série de Taylor, né? Para seno e para cosseno, né? Para ângulos pequenos. Muito bem, então eu posso reescrever essas minhas duas equações da seguinte maneira. dn menos t vezes dθ sobre 2 menos t mais dt vezes dθ sobre 2 igual a 0. E a equação de baixo vai ficar t mais dt, né? Cosseno de dθ sobre 2, isso aqui é aproximadamente igual a 1, tá ok? Menos t, isso aqui é em torno de 1, e já posso passar aqui o dFA para o lado de lá, igual a menos dFA, vamos colocar assim, primeiramente, igual a 0. Então, pessoal, a minha equação de cima, né, como que ela vai ficar? Ela vai ficar dn menos, notem o seguinte, menos t dθ sobre 2 menos t dθ sobre 2. Eu tenho, então, menos t vezes dθ, e aqui nós temos menos dt vezes dθ, dt vezes dθ sobre 2, igual a 0. Tá ok? Aqui nós vamos fazer já a nossa segunda aproximação, pessoal. Notem que aqui eu tenho um produto de dois infinitésimos, tá certo? Isso eu posso desprezar. Esse produto aqui eu posso desprezar, porque ele é muito pequeno, ele é em torno de igual a 0. Na minha equação, eu vou considerar termos apenas em primeira ordem, tá ok? Esse produto aqui é um termo de segunda ordem que, num primeiro momento, eu vou desprezar, tá ok? E aqui a minha equação no eixo x, né? Ficou t menos t vai dar 0, vai cancelar. Então, ficou dt igual a dFA. Tudo bem, pessoal? Muito bem, então da minha equação de cima, eu concluo aqui que dn é igual a t vezes dθ, né? Então, dn é igual a t vezes dθ. E aqui eu tenho dt igual a dFA. Como que eu consigo aí relacionar essas duas expressões? Por meio da expressão empírica da força de atrito. Ora, você sabe que a força de atrito, né, ela é menor ou igual ao coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Como aqui a gente está trabalhando com infinitésimos, então dFA menor ou igual a μ vezes dn, tá bom? Onde dn é o elemento infinitesimal da força normal aí. Essa expressão aqui ela é bastante importante, notem que ela é menor ou igual, porque aqui nós não estamos considerando o valor máximo da força de atrito estática. Se você quiser calcular o valor máximo da força de atrito estática, aí então ela vai ser igual a μe vezes n. Mas como a gente está trabalhando com qualquer valor de força de atrito, então essa força de atrito pode ser menor, né, até igual ao máximo, né, da força de atrito estática, que é μ vezes dn. Tá ok, pessoal? Muito bem. Então, olha só, né? O que eu posso fazer aqui? dFA, quem que é dFA? dFA é dt. E quem que é dn? dn é t vezes dθ. Então, eu posso usar essa expressão aqui da força de atrito e considerar essas duas expressões para este problema. Então, vamos lá. dFA é igual a dt. Então, dt, isso significa que dt é menor ou igual a μe vezes dn. Quem que é dn, pessoal? É t vezes
dθ. Olha que curioso, né? E agora eu posso, então, escrever uma equação, tá certo? Esse t aqui eu posso passar dividindo. E isso aqui vai ficar uma equação diferencial. Bastante simples, trivial, para a gente resolver. Então, dt sobre t menor ou igual a μe vezes dθ. Tá ok? Eu posso agora, nesse momento, integrar esta equação. Então, agora eu vou integrar, né, os dois lados dessa minha equação. μ é uma constante, pode ficar para fora. A integral em t, ela vai de um valor t0, né, até um valor t, tá ok? É esse caso aqui, né, de t0 até t. E o ângulo θ, ele vai aí de 0 até alfa, né, pessoal? Que é o ângulo de contato da corda com a roda, o ângulo de abraçamento. Tudo bem? Essa integral é imediata, né? A integral de dt sobre t é o logaritmo natural de t, é o ln de t, calculado de t 0 até t. E isso é menor ou igual, aliás, menor ou igual a μe, que é o coeficiente de atrito estático, vezes a integral de dθ é θ, de 0 até alfa, vai dar alfa. Então, aqui nós temos ln de t menos ln de t0. Já posso usar a propriedade do log, né? O logaritmo a diferença de logaritmos é o logaritmo da divisão. Então, vai ficar ln de t sobre t0. E isso é menor ou igual a μe vezes alfa. Tá ok, pessoal? Vamos aqui, então, continuar aqui em cima. Eu vou apagar aqui estas minhas expressões, que já não são mais necessárias. E aí, então, tirando, né, a função inversa do ln dos dois lados, ou passando a exponencial dos dois lados, então esta equação é t sobre t0 menor ou igual a exponencial de alfa, aliás, μe vezes alfa, tá ok? E agora eu vou, então, isolar a minha tração t. A minha tração t, ela é menor ou igual que o produto t0 vezes exponencial do coeficiente de atrito vezes o ângulo de abraçamento da corda. Olha que expressão interessante, né? Bonita do ponto de vista matemático, estético, para esse problema. É claro, pessoal, que aqui é um modelo, é uma expressão simplificada, é uma expressão aproximada, porque nós fizemos aí duas aproximações. A primeira foi para ângulos pequenos, né? Em que a gente substituiu o seno e o cosseno aí pelas suas aproximações. E a segunda foi ter desprezado esse termo aqui de segunda ordem. Tá ok? É uma expressão aproximada, mas não deixa de ser interessante essa expressão. E ela, na prática, dá bons resultados, dá resultados bastante interessantes. Então, olha que interessante. Ela diz que essa tensão T aqui, ela cresce de forma exponencial com o coeficiente de atrito, pessoal, estático, e com o ângulo alfa, com o ângulo de abraçamento, tá ok? No equilíbrio, né, para o equilíbrio, então você pode escrever que T é igual a T0 vezes exponencial de μ vezes alfa, tá certo? Então, esse ângulo alfa aqui é o ângulo de abraçamento da corda, né? Se a corda, pessoal, ela está enrolada várias vezes, esse ângulo aí você pode achar ele facilmente. Esse ângulo alfa é só você dividir o comprimento total da corda, né, que está enrolada ao longo do eixo do cilindro, e dividir pelo raio aí da seção circular desse eixo, desse cilindro, tá? E aí você determina esse ângulo alfa, que está em radianos, tá ok? E aqui é o coeficiente de atrito estático, né? Eu fiz um exemplo numérico, eu calculei, por exemplo, quanto que é esse fator aqui para um coeficiente de atrito estático de 0,8 e um ângulo alfa de 60 graus, que é π sobre 3 aí radianos, tá? Fazendo essa exponencial aqui desse produto, desses dois termos, eu obtive aí esse termo em torno de 2,31. Então, isso significa que a tração T, tá? Nesse ponto aqui, ela é 2,31 vezes maior do que esse T0 aqui. Tá ok, pessoal?
Então é bastante interessante isso, né? Você pode aí substituir esse T por P, nesse caso, né? E esse T0 pelo F, e aí você constata que a razão entre esse peso da carga e o esforço F é igual a essa exponencial de μ vezes alfa. Tá legal, pessoal? Então olha aí a força de atrito, né? Trabalhando ao nosso favor, tá certo? Com algumas voltas de uma corda enrolada num eixo, você consegue equilibrar uma carga de peso com uma força, com um esforço bem pequeno. Tá bom, pessoal? Então era isso que eu gostaria de falar nesse vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem me escrever e curta, né, esses vídeos, se inscreva no canal. Tá ok, pessoal? Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.